Praticar uma corrida é um daqueles tipos de exercícios que pode parecer algo muito fácil de se fazer e ao mesmo tempo bem desafiador, especialmente quando você escolheu esta modalidade para começar a fazer atividades físicas. Então, para você começar com o pé direito, assista este vídeo até o final, pois teremos 5 dicas de corrida para iniciantes. Você é novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Aproveita para clicar no botão de inscrição e já deixa seu like e bora pro vídeo! Quando falamos de equipamentos de corrida, talvez isso possa parecer um pouco subjetivo, pois é necessário experimentar alguns acessórios para encontrar o que mais se adequa a você. Neste caso, falaremos de 2 acessórios muito úteis. O primeiro deles é um bom tênis para corrida. Em seguida, falaremos sobre a Flip Belt. Os tênis, assim como os nossos pés, podem ter diferentes formatos e tamanhos. Alguns são feitos para trilhas, alguns imitam os pés descalços, alguns são feitos para pés mais largos, enfim, há um tipo de tênis específico para qualquer situação. Além disso, o tênis que se ajusta perfeitamente para uma pessoa pode se tornar incômodo para outra. Então, o que levar em consideração? É necessário que consiga mover confortavelmente seus dedos. Seus pés devem estar bem firmes, mas o tênis não pode estar muito apertado. Quando você corre, sua pisada é para dentro ou para fora. Se você não sabe como seus pés se comportam quando você corre, é altamente recomendável que você procure um especialista. Talvez isso possa lhe custar um pouco mais, porém você vai saber exatamente como é a sua pisada e qual o melhor tipo de tênis para você. Vamos falar sobre o Flip Belt. Se você já teve que correr levando consigo celular, chaves, documentos e cartões, então sabe o quanto esses objetos podem atrapalhar a corrida caso não tenha um lugar adequado para guardá-los. Roupas de ginástica nem sempre acompanham bolsos. Os braceletes de celular também não resolvem todos esses problemas. E isso nos leva a fazer diversos improvisos para carregarmos tudo enquanto nos exercitamos. Uma ótima solução pode ser a utilização de um cinto para corrida. Ele contém diversos bolsos ao seu redor que podem acomodar facilmente todos os apetrechos que citamos. Ela pode ser encontrada em diferentes tamanhos que se ajustam a todo tipo de corpo. E de acordo com quem usa esse acessório, mesmo que haja diferença na largura dos seus quadris e cintura, ela costuma ficar bem justa quando você está correndo. Um segundo ponto muito importante está relacionado à alimentação. Algo que todo mundo já deve ter se perguntado foi o que e quando comer quando for correr. Você deve fazer uma refeição generosa ou comer apenas um petisco? Bem, essa pode ser uma pergunta subjetiva, pois cada organismo responde de maneira diferente. Mas ainda assim, depende muito de que tipo de corrida pretende fazer. Atividades matinais podem lhe trazer uma sensação de leveza e mais produtividade para o resto do dia. Porém, se optar por fazê-la em jejum, a corrida deve ser de curta duração. Caso contrário, pode sentir alguns desconfortos como tontura ou náuseas. Comer algo leve, mas rico em carboidratos, entre 30 e 60 minutos antes da corrida, pode te dar energia suficiente para manter uma boa frequência cardiovascular e te levar a percorrer distâncias maiores, sem fazer com que se sinta pesado durante a atividade. O terceiro ponto que vamos falar é sobre qual aplicativo de celular utilizar. Hoje em dia, há milhares de apps de corridas que se adequam a diferentes perfis, e todos eles podem ser uma avalanche de informação para quem está apenas começando. Então, para facilitar essa escolha, vamos citar 2 apps que podem ser muito úteis de acordo com os seus objetivos. O primeiro é o Runtastic. Este é um dos vários apps que irão mostrar o seu ritmo, mapear via GPS o caminho percorrido, enviar alertas sonoros a cada quilômetro, quantas calorias você perdeu e assim por diante. Sua vantagem é a interface amigável e de fácil entendimento. Hoje em dia, o app já conta com mais de 100 milhões de downloads entre usuários de iOS e Android. Outro app é o de 0 km a 5 km. Se você está começando a correr sem ter qualquer experiência no assunto,
E esse aplicativo é para você. De forma gradual, entre caminhadas e corridas, este aplicativo te leva do 0 aos 5 km em apenas 8 semanas, fazendo atividades de 30 minutos por pelo menos 3 vezes na semana. É um aplicativo muito fácil de usar e simples de entender. As duas últimas dicas serão apresentadas de uma única vez, pois meio que andam de mãos dadas, e são ritmo e motivação. Algo que acontece com frequência com aqueles que começam a correr é querer dar um passo maior que a perna e imprimir um ritmo bem maior do que a sua própria média, especialmente quando ainda não sabemos qual que é o nosso ritmo. Acontece que dessa maneira, após correr por alguns quarteirões, você pode sentir aquele calor vindo dos seus pulmões, seu coração acelerado e uma sensação de que é quase impossível recuperar o fôlego. Então, você vai reduzir a velocidade, parar para respirar e se sentir frustrado, porque você pensou que era mais forte do que isso. Infelizmente, isso poderia fazer com que você desista de correr novamente no dia seguinte. Uma ótima maneira de evitar que isso ocorra é desacelerar. Tente se lembrar do quão rápido você se locomove em uma caminhada rápida e de quão fácil é manter uma conversa dessa forma. A partir daí, de uma maneira bem moderada, vá aumentando sua velocidade para um tipo de corrida bem leve. Mantenha-se confortável com o movimento do seu corpo neste ritmo. Respire. Ao invés de tentar correr na velocidade da luz, tente focar em quão longe você pode ir. A parte mais difícil da corrida não é quando suas pernas já parecem desistir, ou quando o suor não para de cair do seu rosto, mas sim quando o seu corpo diz para você parar. Uma ótima forma de driblar este momento é dizer para si mesmo: vou parar de correr assim que essa música terminar. E continua indo. No final da música, você volta a dizer: acho que eu só vou chegar até aquele poste e então eu respiro. Haverá vezes que seu próprio corpo irá dizer que chegou no limite e que você não pode ir mais longe. E mesmo você querendo provar que ele está errado, às vezes isso não funciona, mas ainda assim está tudo bem também. O importante é que ao final do dia, não importa quão longe você vá ou como você se saiu, o importante foi provar a si mesmo que se levantou e não ficou parado. Com o tempo, correr se tornará nada menos que uma atividade prazerosa. E aí, conhece alguma outra dica valiosa que não citamos no vídeo? Escreve aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda demais o canal a crescer e nos dá aquela injeção de ânimo para continuar trazendo um conteúdo cada vez melhor para vocês. Até a próxima! Tchau!